Oi, meu povo! Olha aí, muito feliz de poder estar com vocês de novo, ainda que virtualmente. Esse encontro em que a gente pode ter algumas reflexões, para as quais a gente pede a inspiração do Mestre querido, que Jesus então nos inspire, não só nesse momento, mas em todas essas reflexões que estamos sendo convidados a fazer nessa época. Então, hoje a nossa conversa é sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no iniciozinho, na parte que foi chamada de Poder da Fé. Esse é o capítulo cujo título é A Fé Transporta as Montanhas. E aí nesse iniciozinho há aquele relato daquele pai que foi a Jesus pedindo que curasse o seu filho, que era lunático, que caía no fogo, caía na água, e ele já tinha levado aos discípulos e os discípulos não foram capazes de curá-lo. Então Jesus diz: ó raça incrédula, traz-me aqui o menino. E ele, realizando aquele processo que hoje a gente entende como uma desobsessão, o menino fica curado. E aí os discípulos vão para ele e dizem: mas mestre, por que nós não fomos capazes de fazer aquilo que tu fizeste? E aí Jesus responde para eles, né, como a gente já conhece bem: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para colar, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Então, assim, esse é aquele momento em que a gente começa a ver o poder desse sentimento. Mas então, para a gente poder falar um pouquinho de poder da fé, talvez seja bom a gente lembrar o que é a fé, para que então a gente possa entender que poder é esse que ela tem. E nessa própria parte do Evangelho, Kardec menciona uma definição de fé. Diz lá: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um determinado objetivo. Então veja, a confiança na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Então isso é um conceito que é válido para todas as áreas do conhecimento humano. Então assim, até inclusive neste livrinho, que é o Iluminação Interior, Joana de Ângeles menciona que a fé foi a força que fez com que Cristóvão Colombo pudesse nos trazer todo o desenvolvimento do novo mundo. Foi essa mesma força que fez com que Pasteur mantivesse a confiança na vida microscópica que nos deu todos os avanços que a gente tem a partir dele. O próprio Beethoven, né, ele foi apenas pela certeza de alcançar aquele objetivo, daquela sinfonia, de toda aquela música bela que ele queria construir ali naquele momento, foi só a certeza de conseguir fazer isso que fez com que ele conseguisse ultrapassar, inclusive, a sua limitação de surdez. Então, a gente vê que a fé, como diz o Evangelho, a fé que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências. Em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Então, ou seja, quando Jesus dizia que se a gente tivesse a fé de um grãozinho de mostarda, a gente transportava as montanhas, isso se referia a toda essa descrença, a todas essas dificuldades que são, na verdade, criadas por nós mesmos. E aí a mentora comenta nessa passagem que eu já mencionei, que quando se trata da fé religiosa, porque a fé é essa força, essa confiança, essa certeza em qualquer área do conhecimento. Mas quando ela se trata da fé religiosa, sucedem-se os milagres da paz interior e das conquistas inabordáveis do sentimento e da razão. Então, quando a gente está falando da fé religiosa, aí a gente vai para o entendimento das leis do universo, das razões maiores da nossa existência. E ela diz que a fé, sob qualquer aspecto, ela é base para realizações enobrecedoras, que desafiam todos os humanos. Agora, olha o que ela menciona. Propicia a coragem para os enfrentamentos. Robustece a esperança. Promove a alegria de lutar. Olha a alegria de novo.
e é motivação contínua para o prosseguimento dos labores encetados. Então, ou seja, a fé é aquela força que vem, que se retroalimenta, que mantém essa motivação constante para que a gente vá cada vez mais fortalecendo essa certeza do objetivo a alcançar, essa confiança de que tudo está seguindo o plano que precisa seguir. E aí o Evangelho comenta, né, que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Então a gente para e pensa, né? Se a gente tem essa fé que é verdadeira, ela tem o seu ponto de apoio na inteligência. E aí é que a gente chega na história da fé raciocinada. A fé é uma força interna do coração. A fé está relacionada à nossa emoção e ao nosso sentimento. A fé é essa entrega a uma força maior que nos rege e que nos guia. Mas, entretanto, apoiada na inteligência é que ela se fortalece. Porque é através da reflexão, através do entendimento que vem dessas reflexões, que nós vamos fortalecendo a certeza e a confiança. A mentora comenta, né, que a fé religiosa raciocinada ela enseja o melhor entendimento das ocorrências em face do conhecimento das leis que regem a vida na Terra. Então, ou seja, quando a gente raciocina em cima do que nos acontece, quando a gente olha para o universo e vê que é tudo tão harmônico que não poderia ser obra do acaso. Até porque, como diz a doutrina, né, um acaso inteligente já não seria acaso. Então, a reflexão em cima desses princípios, quer dizer, a razão colocada a favor do entendimento, é que faz com que a gente vá fortalecendo essa confiança e essa entrega. E é por isso que é esse moto contínuo, é por isso que ela menciona anteriormente, que promove essa motivação constante. Mas olha o que ela alerta. Não impede o sofrimento de instalar-se, mas torna-o menos doloroso. E mesmo o portador de mensagens superiores, porque representa chamamento de atenção para as necessidades não percebidas. Vou repetir essa parte porque é muito importante. Não impede o sofrimento de instalar-se, mas torna-o menos doloroso, porque representa chamamento de atenção para necessidades não percebidas. Olha que atualidade dessa mensagem. Olha como que a gente percebe que quantas necessidades não atendidas precisavam chamar atenção, precisavam ter o seu alerta para que a gente passasse a atendê-las. Essa necessidade de progresso, essa necessidade de se voltar à vida como ela verdadeiramente contribui para o nosso objetivo final de progresso espiritual. Então, assim, a gente percebe, né, como que a quantidade de orações que estão sendo feitas, nunca no planeta se orou tanto e em conjunto como atualmente. Os atos de solidariedade que a gente percebe, as pessoas como estão se unindo em favor daqueles que podem estar com mais necessidades do que cada um de nós. Esse movimento todo, isso é um vínculo energético que favorece, inclusive, a atuação do plano espiritual que nunca nos faltou, mas que está aí tentando ajudar e muitas vezes não encontrava acolhimento nos nossos corações. Então agora, essa situação que estamos vivendo, ela causa um sofrimento, ou seja, a nossa fé não impede que isso aconteça, mas essa razão que nos explica o porquê de estarmos vivenciando isso tudo
vai ajudando a fortalecer essa fé para que a gente possa atender a essas necessidades não percebidas que a mentora menciona. Um pouco mais para frente, ela diz também que ela produz alegria de viver, mesmo quando os acontecimentos apresentam-se preocupantes ou tumultuados. Ou seja, porque se a gente entende que todo sofrimento que está nos acontecendo, ele tem uma razão de ser, e com isso a gente fortalece essa fé e essa confiança de que esse objetivo pelo qual esse sofrimento está acontecendo, esse objetivo será alcançado, a gente entende que, ótimo, nós chegamos ao ponto em que nós podemos passar por isso e o resultado será tão bom que é ótimo que isso tenha acontecido. É ótimo que possamos estar nessa fase de desenvolvimento. Então, com isso, alegria. É isso que no nosso último encontro eu mencionava, né? Aquela frase que eu gosto tanto da mentora, que está lá na série Momentos, quando ela diz: estampa na face, nascida no coração, a alegria que a tua fé espiritual te proporciona. Então, onde está a nossa fé espiritual? Ela agora, porque a gente não pode mais ir ao centro espírita, a gente não pode realizar os nossos estudos da forma como a gente realizava, aquela nossa rotina, a nossa fé espiritual fica impedida de funcionar? A gente sabe que não. Só que a gente sabe. E aí a gente precisa, na verdade, é passar esse conhecimento para dentro da nossa emoção, para dentro do nosso sentimento. E aí vocês devem estar dizendo assim: ah, tá, Deise, quando é que vai chegar a hora de você nos dizer como fazer isso? Infelizmente, não há uma receita de bolo, como, aliás, tudo no nosso progresso, né, gente? Tudo é muito individual, tudo é muito descoberta. Até porque se fosse para ter receita de bolo e fazer tudo igualzinho, Deus não nos teria criado simples e ignorantes, criava logo perfeito, né? Mas é exatamente para que a gente tenha a oportunidade dessas descobertas que tanto nos valorizam como pessoa, que tanto nos dão aquela sensação de yes, eu consigo fazer isso. Olha como eu consigo crescer por mim mesmo. Então, assim, buscar esse fortalecimento da fé é trazer para o nosso coração essa confiança e essa certeza de que o objetivo vai ser alcançado. Então, esse é o momento da gente voltar as baterias para a meditação. Meditação, lembro mais uma vez para aqueles que dizem: ah, meu Deus, mas eu não sei, eu não consigo parar de pensar em nada, eu não consigo esvaziar a mente. Nunca tentou o que é de fato a meditação. Meditação é simplesmente uma conexão com o seu interior. Então, um movimento muito positivo é a observação da respiração. Feche os olhos e veja como o ar entra e como o ar sai. Não importa tempo. Às vezes você começa com 1 minuto que você perceba isso, você daqui a pouco... Sabe quando a gente vai pegando o gosto da coisa? E aí a gente vai criando esse hábito e vai aumentando esse tempo naturalmente. Não se preocupa por quanto tempo, não se preocupa, ah, mas aí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar naquilo. Normal. Mas mantenha, volta e estou inspirando, o ar está entrando agora, o ar está saindo agora. Se for bom, você pode ter uma frase que você goste muito e repita essa frase enquanto você presta atenção em como a sua respiração acontece. Então, por exemplo, né? Tudo posso, inspirando, naquele que me fortalece, expirando. Tudo posso, naquele que me fortalece. Aliás, por falar nessa frase, né, é uma frase bastante badalada de Paulo, bastante mal interpretada, né, porque muita gente fica assim, é bom, né, eu gosto daqueles, sabe aqueles plásticos que botam no carro? Ah, foi Deus que me deu esse carro e tal. Aí já vi até gente brincando, né, que puxa vida, então Deus não gosta de você, porque esse carro, que às vezes essa coisa tá nos carrinhos que, pelo amor de Deus, né, o bichinho já não tá aguentando mais e tá lá, foi Deus que me deu. Na verdade, Deus não deu o carro, certo? E também não deu a ele a facilidade de conseguir um carro com mais presteza do que a qualquer outro. O tudo posso naquilo que me fortalece significa tudo posso. O verbo é posso, não é tudo ganho naquele que me fortalece.
É tudo posso realizar. Por quê? Naquele que me fortalece, porque eu estou ligado a Deus, eu estou ligado a essas forças do universo, com isso eu consigo ter clareza de raciocínio para identificar que ações eu preciso realizar para que eu consiga aqueles objetivos que eu desejo alcançar. Então é esse sentido que é tudo posso naquele que me fortalece. Aí lembrando dessa passagem, né, eu fui relembrar em que momento que Paulo diz isso. E está lá em Filipenses, na Epístola Filipenses, a quarta. E aí, olha que engraçado que logo no início ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E aí mais para frente ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ou seja, o momento em que Paulo diz isso é um momento em que ele está chamando para a alegria. Eu não consigo entender fé desconectado dessa alegria de viver. Porque se eu confio que Deus existe, se a minha razão me mostra que tudo no universo tem a sua razão de ser, tudo que me acontece precisa ser abraçado como uma oportunidade de crescimento. E repito, se está me sendo dada uma oportunidade de crescer, eu abraço com alegria. Fé está relacionado à alegria neste ponto. Fé precisa ser alimentada através dessa razão, através dessa conexão com Deus, e a partir daí a alegria me invade e, nascida do coração, essa alegria estará estampada na minha face em todos os momentos. Todos os momentos que eu quero dizer é normal, gente, que a gente tem aquele momento em que a gente, ai meu Deus do céu, tá me dando um desespero, né? Tá me dando um desânimo. Nós estamos em processo de aprendizado. Então não estamos deixando de passar por ele se a gente ainda tem esses momentos que a gente ainda vacila. O que a gente precisa ter é o que a gente, como a Cláudia mencionou, né, que eu gosto sempre, o que a gente vai puxar da manga na hora em que esse momento de desalento acontecer. Aí a minha frasezinha é aquela que eu gosto, é aquele momento em que, vou tentar aquela respiração lá que a Daisy fica batendo na tecla lá, vou respirar, vou olhar para o céu, vou olhar para alguma coisa da natureza e lembrar o que o meu conhecimento já me trouxe, de que Deus tem leis harmônicas e que nada poderá ser contra mim, porque tudo posso naquele que me fortalece. E no último item dessa nossa partezinha do Evangelho, Kardec diz: o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. E um pouquinho mais para frente ele diz: este é o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência da lei natural. Pessoal, vamos pensar o seguinte: quanto mais a gente fortalecer a nossa fé, mais ela terá poder. E esse poder, ele tem ação magnética. Então, lembra quando da última vez que nós estivemos aqui, que eu fiz o convite para que vocês pensassem nessa proposta de ajudar a limpar a psicosfera? Fortalecendo a nossa fé, a gente terá mais poder para contribuir nessa limpeza da psicosfera. Então, vamos buscar os nossos momentos de fortalecimento. Vamos buscar os momentos em que a gente possa se conectar com a gente mesmo, em que a gente possa acessar esse nosso interior, porque lá está o nosso grãozinho de mostarda. Vamos regá-lo, vamos cuidar dele com carinho. Ele floresce na forma de alegria.
essa alegria começa a contagiar, a gente é o primeiro contagiado, a gente se contagia dessa alegria. Isso causa uma motivação contínua para que a gente reflita que os sofrimentos que me acontecem são oportunidades de crescimento e por isso eu devo me alegrar. E me alegrando, eu começo o processo de novo. E aí aquilo vai gerando essa energia, que é a força que significa tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus então abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores. Que Jesus abençoe esses nossos propósitos de continuarmos nessa união, ainda que virtual, a que o momento nos convoca. Que estejamos todos em muita paz, em muito exercício de fortalecimento da nossa fé e que Jesus abençoe esses nossos propósitos.